Vamos lá, pessoal, bom dia, tá? Hoje nós vamos falar um tema que primeiramente foi uma solicitação aí da egrégora espiritual, mas eu acho que tem tudo a ver com a necessidade que todos nós estamos passando aqui no planeta. Há uma parte que todos nós, com certeza já tivemos contato, que está ali descrita e narrada pelos evangelistas, numa frase subliminar, milenar, né? Passado mais de 2000 anos, mas que ainda incute, repercute no nosso íntimo. Aquela palavra maravilhosa de Jesus, quando Jesus fala, a tua fé te curou. Isso a gente está falando de uma palavra, de uma frase, ou seja, de uma oratória aparentemente insignificante, aparentemente pequena em sua redundância, mas que ela atravessou o tempo e o espaço. A gente vê a ciência aí cada vez trazendo ideias novas, contextos novos, a qual vem uma ideia, aquela ideia cumpre sua pauta de trabalho e ela é substituída por uma outra teoria mais recente, por uma ideia mais recente. Mas essa palavra tão milenar, que já se passaram mais de 2000 anos, ela ainda continua a repercutir no coração da gente. A tua fé lhe curou. E aí fica aquela questão, mas como assim a tua fé lhe curou? A gente precisa entender, quando a gente se coloca para estudar as passagens legadas pelos evangelistas, né, que Jesus não curou todos. Por mais que ele aqui esteve, por mais que ele fizesse um trabalho maravilhoso, nem todos estavam abertos para a cura. Nem todos estavam predispostos para receber aquela energia de amor. Mas quando aquela pessoa, ao se aproximar daquele grande mensageiro da luz, daquele grande emissário do amor, e quando aquela pessoa, tocada em essência, não pela dor, porque dor todos nós temos, mas tem aquelas pessoas que mesmo ante a dor, o ego e a vaidade, a prepotência é tamanha que ela não tem a humildade de buscar ajuda. A doença deteriora o estado energético e mental da pessoa, mas a vaidade e a prepotência é tanta que ela não tem a humildade de vir buscar ajuda. Então, a gente precisa entender que nem todos estão abertos. O exercício da cura parte da gente. A gente não pode colocar sobre os nossos ombros a responsabilidade a qual não nos compete, porque nem Jesus fez isso. E a gente precisa tirar essa ideologia que foi criada pelas crenças antigas, e principalmente pela igreja, daquele Jesus nazareno frágil, insignificante, pregado numa cruz. Onde aquele homem que aqui esteve era um espírito forte, energético, alegre, vivaz e presente no cotidiano social das pessoas e não vestido atrás de uma batente ou de um sistema de clero. Era um homem ativo, um homem no meio da sociedade, vivendo com um todo, em meio justamente das dificuldades de uma sociedade ainda talhada por um domínio aristocrático. Mas mesmo assim, com toda a sua envergadura sideral, porque nós estamos falando de um espírito que é responsável pela chancela de todos os espíritos que evolucionam nesse planeta, e mesmo assim, com toda a sua envergadura espiritual e sideral, se assim podemos dizer, ele não fez a obra dos outros. Ele não carregou o mundo nas costas. Ele deu o que cada um tinha condições de beber, no nível de compreensão de cada um, por isso ele precisou procurar palavras lúdicas, palavras simples, que conseguisse as pessoas acessar. Porque no teu tempo já existia a ciência, no seu tempo já existiam os homens eruditos, na sua época já existia uma classe predominante de doutores da lei, que eram os PhD da modernidade atual, os acadêmicos da universidade atual, que se acham tão prepotentes em vaidade, quando na verdade são tão insignificantes como eu e você que estamos aqui sentados nessa cadeira. Então, ele não deu para a gente aquilo que nós não teríamos capacidade de beber. Por isso ele fala, a tua fé lhe curou. E muito mais interessante ainda, que passado 2023 anos atrás, muito antes de nós se aprofundarmos no que hoje a biologia vem trazendo de informação,
no nosso contexto, fora da casinha, sem falar de religião, mas pessoas que pensam, pessoas que raciocinam, que usam o cérebro para pensar, assim podemos dizer, na década de 70, um homem comum, que nem eu e você, criou um universo que até hoje caiu no conceito popular chamado universo Marvel Comics, que nós conhecemos hoje como super-heróis. E é muito interessante quando na década de 70, final da década de 60, início da década de 70, ele cria um dos personagens, ou seja, uma das histórias maravilhosas que repercutiu pela história da nossa juventude, que repercute ainda hoje, quando ele traz o conceito do Homem-X, ou X-Men. E o que são os Homens-X e os X-Men? Pessoas com um fator gene diferente da sociedade, que ao mesmo tempo que são perseguidos por uma sociedade que não os compreende por eles serem diferentes, mas que são orientados por este professor, nessa instituição X, a utilizar os seus dons, as suas capacidades psíquicas para ajudar o coletivo, em vez de ficar em casa chorando e reclamando, porque estavam sendo perseguidos. Como foi o primeiro início do movimento cristão, quando muitos foram para a arena ser devorados por leões, apenas porque acreditavam numa verdade e sabiam que aquela verdade era plena e absoluta. Era uma verdade imutável, era uma verdade que não estava presa e retida ao tempo e ao espaço, mas é universal. Uma verdade que ela se faz presente tanto na Terra como em qualquer planeta nesse vasto cortejo sideral que circunda o nosso sistema solar, porque é uma lei universal. São verdades universais. Não está presa ao tempo e ao espaço, a rotatividade do ciclo kármico evolutivo do planeta Terra. E aí, o que a gente pega e entende quando no quadrinho ele começa a falar da capacidade intrínseca do ser humano que está na sua consciência, na sua mente, quando ele fala desse gene X, ele começa a apresentar jovens superdotados que conseguem compreender que a mente deles é capaz de fazer o inimaginável. Levantar objetos, se curar. Qual é o personagem ícone da molecadinha hoje em dia? Wolverine. Fator de regeneração, fator de cura. O cara é cortado, é rasgado a pele, mas o cara se cura. Porque a mente dele faz isso. O fator X é uma célula, é uma unidade celular. Mas quem preside essa unidade celular? A mente. E o cara, 2023 anos atrás, estava falando isso. A tua félicula. A mente. O Hermes Trismegisto vai falar que o universo é mental, o todo é mente. O taoísmo vai falar que os dois princípios que regem o universo é o yin e yang, ou seja, o imutável, o impermeável, o material, o abstrato. E nos livros dos espíritos, os espíritos vão falar para Kardec que os princípios do universo são espírito e matéria. Tá todo mundo falando a mesma coisa. Então, o poder do ser não está na genética, mas na mente. E hoje, passado-se século XX, início do século XXI, Bruce Clifton, que é biogeneticista, mundialmente conhecido no mundo, desenvolvedor e criador da epigenética. O que a epigenética hoje em dia diz? Antes da epigenética, a biologia se baseava no conceito de que tudo aquilo que eu herdava dos meus pais não poderia ser mudado dentro de mim. O meu código de DNA, o meu código de informações no meu DNA, uma vez recebido esse código de informações dos meus pais, eu não poderia mudar de hipótese alguma a estrutura de informações naquele DNA. A epigenética já vem mostrando, pautada em bases, em fundamentos, em pesquisas e teorias, que a mente muda a estrutura do DNA. Wolverine. E eu olhava os quadrinhos e falava, cara, eu quero ser aquele cara. Mano? Quero levitar as coisas, quero ser o Martin Gray. Nós somos. Olha o que a gente tem dentro de nós. O Cristo já não falou, vós sois deuses, e tudo que eu faço, vós podeis fazer muito mais, e muito mais. Ou seja, abaixou a sua vibração para se nivelar igual a gente e elevou a nossa vibração igual a ele. Enquanto a gente quer derrubar o próximo para poder subir em cima da vida, conquistar alguma coisa na vida. Vocês estão entendendo? Então hoje, a epigenética, hoje a genética está falando o que há 2023 anos atrás, um simples homem nazareno
não compreendido pela sociedade da sua época, já dizia, já sintetizava, já explicava. A tua fé lhe curou. Explica a espiritualidade dada feita, que as pessoas, quando se aproximavam do campo energético que emanava da aura, das estruturas áuricas do corpo do Cristo, uma vez em que todos nós, como seres espirituais, não estamos retidos nessa vestimenta física e biológica, nós somos energia em essência, então todos nós emitimos energia. E explica a espiritualidade que quando o doente, em sintonia com a sua fé íntima, acreditando nas suas capacidades intrínsecas e que eles poderiam ser curados, explica a espiritualidade que as pessoas, ao se aproximar da frequência bioenergética do corpo desse homem, do campo áurico que exalava do corpo deste homem, as unidades celulares reconheciam que este homem era um embaixador cósmico e elas entravam no processo chamado autorregeneração das mitocôndrias. Como vocês devem saber, quem não sabe, as mitocôndrias são responsáveis, né? A nossa célula, assim como nós, tem órgãos internos, que é chamado de organelas. E a mitocôndria, ela é responsável por todo o processo bioquímico dentro de uma unidade celular. Então as células, elas, ao entrar naquela frequência, recebiam aquela onda de frequência e elas entravam num processo de reprogramação. É como você pegar um computador, pegar um disco virgem, colocar o disco virgem lá na disqueteira, hoje em dia nem tem mais, é pendrive, e você reprograma as informações daquele disco rígido. É isso que Bruce Lipton fala na epigenética. A mente é como você pegar um CD virgem, ao qual você coloca numa máquina e você, partindo do teu pensamento, da tua crença e da tua fé, sem falar de religião, condiciona nas unidades de informação daquele disco rígido, que é a nossa unidade celular. E por isso André Luiz, na obra A Caminho da Luz e Gestação da Terra, ele vai falar, através de Chico Xavier, que as unidades celulares são seres à parte na evolução, mas que nós, enquanto seres encarnados, necessitamos desse processo de dualidade, porque ao mesmo tempo que nós evoluímos, auxiliamos esses seres micros a evoluírem. Porque eles fazem tanto parte de nós como nós fazemos parte deles quanto essência. Mas a tua fé é quem cura. Compreendem isso? Então está dentro de nós a capacidade de recuperação da célula. Eu lembro que muito tempo atrás, eu num trabalho espiritual numa casa que eu frequentava, ao qual eu sou muito grato pelas experiências e bagagens que eu recebi ali, estava num trabalho com a espiritualidade, executando uns trabalhos espirituais, e surgiu um irmão de uma característica totalmente fora do padrão e do quadrado, de uma fisionomia totalmente fora da realidade a qual nós estamos acostumados, que hoje as pessoas criaram rótulos, né, e denominam como seres extraterrestres. E ele estava quietinho no canto, e a espiritualidade trabalhando ali comigo, e ele não falava nada, apenas observava. Num dado momento, ele se aproximou e mentalmente falou assim: peço permissão para trabalhar. A espiritualidade que estava do lado, eram dois irmãos espirituais que estavam fazendo a cirurgia, autorizou. Esse irmão simplesmente chegou perto de mim e falou mentalmente: peça para essa pessoa, todos os dias de manhã, conversar com a célula dela. Todos os dias de manhã, para ela conversar amorosamente com a célula dela. E eu fiquei assim, como assim? Como eu falar para a pessoa conversar, fazer um feedback com a célula, né? Aí ele foi mais sutil ainda. Da mesma forma como vocês conversam com seus animais. Da mesma forma como vocês estabelecem contato com as plantas. Não há um ser que habita esse planeta e universo que não está em conexão com a fonte, com o todo e com a verdade. Simplesmente ele saiu e deixou o trabalho por conta da gente. Então, aí a gente entende quando Jesus fala: a tua fé lhe curou. Então nós temos dentro de nós essa capacidade latente de nos autotransformarmos, de nos automodificarmos. E aí eu pergunto, diante dessa correria toda que todos nós estamos envolvidos, diante desse mergulho, desse sistema maluco que nós criamos, que nos consome, que nos dilacera emocionalmente, psicologicamente, mentalmente, porque está um caos, falando português claro, mas está tudo certo, porque faz parte do processo.
Aí eu lhe pergunto, diante de todos esses atropelos e correrias da vida, em algum momento antes da dor, vocês conversaram com a célula de vocês? Em algum momento vocês já olharam para frente do espelho e falaram assim, para aquele cara que está na frente do espelho, eu te amo? Porque vocês podem gastar rios de dinheiro, milhões, procurando tratamento médico convencional. Pode vir aqui e passar por tratamento espiritual. Se vocês não acreditarem no potencial de vocês, na capacidade inata de vocês, nem espiritualidade faz milagre. A própria Organização Mundial da Saúde fala que ter cura não necessariamente é não ter doença. Tá lá, procure lá, na Organização Nacional da Saúde. Eles falam que a saúde plena, ela é psicológica, emocional e física, mas não que necessariamente o homem esteja desprovido da doença. Explica a espiritualidade que muitas vezes as pessoas saem dali e falam assim, poxa, mas eu continuo mancando. Mas a gente não tem noção a nível energético, a nível atômico, o que foi feito lá dentro. Um trabalho sutil, um trabalho minucioso. Então nem sempre a cura ela é espontânea, porque a gente não é Jesus. Nem sempre a pessoa vai ter uma dor de barriga e vai sair em plenitude. Mas se a própria célula é um ser tão micro que está em conexão com a gente, que faz parte da nossa essência, da nossa realidade, e se a gente aprende hoje em dia com a física moderna que todos nós somos energia e que tudo parte do átomo, tudo parte do átomo, e esse átomo está em conexão com o quê? Com o que é espiritual, gente. Porque hoje você falar de genética, hoje você falar de DNA, você não está falando de fisicalidade. Quando a gente olha para aquele símbolozinho acadêmico que a gente aprende nas faculdades ou nas escolas, a dupla hélice do DNA, dupla hélice, deitem a dupla hélice. Qual é o formato da dupla hélice? São ondas. O que a própria ciência está dizendo? Que as ondas criam a matéria. O que Einstein vai falar? Que a matéria é a energia. Quando ela baixa a sua vibração, quando ela baixa a sua frequência, ela reduz uma frequência de campo, ela se torna perceptível aos nossos sentidos. É matéria. Então, quando a gente olha ali para aquele símbolo da dupla hélice, esse símbolo está como símbolo da medicina. É o símbolo de Hermes Trismegisto, o bastão com duas serpentes. É o símbolo dos anciões no Egito Antigo, que estudavam os mistérios antigos do Órios de Horus. Então, comece a entender que hoje, ao falar de genética, ao falar de biologia, ao falar de cura, é falar do poder da mente. E aí a gente começa a entender o significado de a tua fé lhe curou. Bom? Pode fechar, não temos aqui hoje, né? A Fê precisou sair. Hoje